Mano, a grande verdade é, se o Corinthians entra pra ganhar o jogo, o Corinthians vence. Se o Corinthians fizesse o primeiro gol e continuasse jogando bola, o Corinthians iria vencer, meus amigos. O Corinthians não perderia esse jogo pro time do Bahia, cara. Não tô dizendo que o Bahia é fraco, porque eu sei que não é. Eu gosto muito do Rogério Ceni e o time do Bahia é bom. Mas que, meus amigos, é você forçar mais um pouquinho, você vence o jogo, cara. E eu até pergunto pra vocês, cara, não é mais fácil você garantir o primeiro tempo um 3-0 como foi contra o Remo pra depois ficar tranquilo? Na minha cabeça não faz sentido, cara. Na minha cabeça não faz sentido você fazer o primeiro gol, depois você parar de jogar e toma um empate e aí tem que correr tudo de novo. Cansa da mesma forma e é até pior, velho. Eu não sei qual que é a lógica desses times. Eu não sei qual que é a lógica do Diniz. Eu não sei qual que é a lógica dos jogadores. Você tem que ser muito burro pra pensar dessa forma. Pra fazer um gol e querer recuar. Mano, garante o jogo no primeiro tempo, faz 2, 3, sabe? Nem que seja 2. 2 é um placar perigoso, mas 3 é mais de boa. Faz 2, 3, recua o time no segundo tempo. Não quer jogar recuado? Recua no segundo tempo, quando tiver com 3 gols, como foi no jogo contra o Remo, entendeu? É uma coisa simples, cara, e lógica, entendeu? O jogo já tá 3-0. O outro time que vai ter que correr atrás, vai cansar mais. E não somente isso, né, cara? Como também a pressão psicológica, ela é muito forte. Então eu não entendo a lógica desses times de fazer um gol, querer se retrancar, aí, beleza, se retrancou e tudo mais, só que logo depois toma o gol de empate e tem que correr tudo que não correu antes, entendeu? E vai cansar da mesma forma. E digo mais, vai ser até pior, porque o outro time empatou, vai também vir no gás, mano. No gás. Então é muita burrice, tá? É muita burrice. E o time do Corinthians inteiro é burro. É burro. O Diniz é burro, a comissão é burra, os jogadores são burros, a diretoria é burra, quem tá lá dentro, aqueles ratos do cacete, é tudo burro. Todo mundo é burro. Todo mundo é muito burro. Vocês são burro, tá? Eu demorei até pra fazer a gravação, mano, pra não xingar o juiz. Pra não xingar esse merda, cara. Porque o cara tá exercendo a profissão dele. E eu fazendo a minha. Exercendo a minha profissão, eu também não quero ser xingado. Eu não gosto de ser xingado por vocês. Não gosto. Então, eu entendo também o juiz, o jogador de futebol. Também não é legal ser xingado, entendeu? Então, eu me segurei. Me segurei. Fiquei uns 15 minutos aqui depois do jogo sabe, me recompor. Pra o meu estresse diminuir. Pra não xingar esse merda desse juiz. Vamos começar pelo começo? A escalação do Corinthians. Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Anrileri, Ranielli, André, Bidon, Garro, Caio César e Yuri Alberto. Essa foi a escalação, né, cara? Um pouco diferente da escalação contra o Remo. O Ranieri agora de titular no lugar do Alan e o nosso querido Garro no lugar do Labiade. E já digo, um desastre. Vamos começar falando de Hugo Souza aqui, tá? Cara, o Hugo Souza entrou meio lerdo hoje. O Hugo, ele já tava. Dava pra perceber que ele tava um pouco pilha fraca, tá ligado? Até o momento do gol de escanteio do time do Bahia, mano. Que onde aquele gol, cara, foi culpa total do Hugo Souza. A culpa total foi do Hugo Souza. Uma bola onde você sabe que ela vai vir aberta. O Hugo já estava posicionado na entrada da pequena área. Mano, a bola veio na marca do pênalti. É só correr, velho. Corre, tá ligado? Sai na bola, sai com tudo, socando cabeça, bola, tudo, jogador, seja do Corinthians, seja do Bahia, sai socando, cacete. Sai socando essa merda dessa bola, seu arrombado. Cara, não é possível, mano. Não é possível, entendeu? Aí, é por isso que cotam o merda do Carlos Miguel, com todo respeito ao Carlos Miguel do mundo, mas na seleção. O Carlos Miguel não é melhor que o Hugo Souza. Mas sabe por que, Cotton? Porque ele sai na bola de escanteio. E eu estou do lado de quem é a favor do Carlos Miguel na seleção brasileira. Eu estou do lado de quem é a favor do Carlos Miguel na seleção brasileira, porque o Hugo não merece. Mas aí eu lhe digo mais: a culpa não é do Hugo Souza por ele não sair. É uma cultura do Corinthians de filho de uma. De não sair do gol. Entendeu? De não sair do gol. É uma cultura desse time de merda. Porque o Castro era a mesma coisa, o Felipe Longo, o Donelli, Walter, o Felipe, Ronaldo, o cara que você quiser, meu amigo. É uma cultura do time do Corinthians. É uma cultura do Corinthians, mano. É uma cultura dessa merda desse time. O preparador de goleiro tem que ir pra casa do caramba, velho. Pra casa do caramba, mano. O preparador de goleiro do Palmeiras que é bom. Ele tá de parabéns. Ele tá de parabéns. Mateuzinho, hoje uma draga. Hoje uma draga. Nossa senhora. Errou tudo que tentou. Quase que faz um golaço, mas uma draga, uma draga, uma draga. Paulista e Henrique. Vou juntar os dois, porque não tenho o que falar dos dois, tá? Jogo ok, seguro, normal. Anrileri fez um golaço. O gol do Anrileri, rapaziada, foi um golaço, velho. Um golaço. E assim, não tem o que falar, tá?
O que eu acho do Anrileri, eu vou falar aqui pra vocês, o que eu acho dele. É um jogador que é pra ser titular do Corinthians? Não. É um jogador que entra no que eu falo, que tem que ser reserva, tá ligado? Ele participa daquele time B. Se você não me conhece, eu te convido a me conhecer. Se inscreva aqui no canal. Cara, você vai conhecer a minha ideia de jogo, a minha ideia de como montar elenco. Se inscreva no meu canal, se inscreva aqui, ó. Deixa o like nesse vídeo, ativa o sininho. Eu lhe convido. Porque assim, na minha opinião, um time tem que ter 3 times dentro dele, que é o time A, os times dos melhores, os titulares. O time B, os times que são bons, que conseguem substituir à altura os titulares, mas que não, tipo, não são craques estrelas, né? E o time C, que é o da base. Principalmente, você tem que montar um time assim quando você tem problema financeiro. E o Ranieri se encaixa nesse time B. É um cara que ofensivamente te entrega um cruzamento aqui, ali, vai te entregar um chutezinho aqui, ali também, uma participação meio nota 6 no ataque, e uma defesa que antes, pelo menos, era um pouco melhor, mas ultimamente tá uma merda, e mostrou hoje no jogo de hoje, cara. O Anrileri mole defensivamente, mas muito mole, meu amigo. Então assim, não dá pra confiar no Anrileri, tá? Hoje, o Bidu, ele ficou fora por um problema no pubis, e fez uma falta do cacete. Fez uma falta do cacete o Matheus Bidu, tá? Enfim, Ranieri, jogo ok dele, né, cara? A gente sempre espera o Ranieri muito bem na defesa e mais ou menos com a bola no pé. E foi isso que aconteceu. André, jogo horroroso do André. Jogou muito mal, na minha opinião. Bidon, gostei dele. Achei que tava muito bem na partida. Gostei bastante do Breno Bidon. Foi bem demais. Garro, uma bosta. O Garro foi uma merda. O Garro foi um lixo. Um lixo no dia de hoje. O Garro não jogou nada, não acertou nada. E o Diniz não tirou ele por nada. Não tirou o Garro por nada. Por mim, cara, eu teria tirado o Garro e não teria tirado o Ranieri, mano. Não sei qual era a condição do Ranieri, não sei qual que era, mas eu teria tirado o Garro e não o Ranieri, mano. Garro uma merda, gente. Botava o Lingard em jogo. Caio César, o craque desse time. O craque desse time encheu o saco dos jogadores do Bahia. Encheu o saco. Yuri, não fez nada, tadinho. A bola nem chega nele. E o Diniz, burro pra caramba. Diniz, gente, vou falar um pouco do Diniz, tá? Demora muito pra mexer. Quase na metade do jogo do segundo tempo, cara, ele não mexia no time, mano. Ele não mexia na merda do time, cara. Demorou demais pra mexer. Demais. E quando mexeu, na minha opinião, mexeu errado, tá? Ele foi muito bem na do Milans, mas eu não teria tirado o Bidon. Eu teria tirado o André naquele momento. Ele tira o Bidon pra colocar o Labiade. Eu teria tirado o André. Na minha opinião, o André tava jogando bem mal, tipo, muito mal mesmo. Inclusive, um pedido do Diniz foi de vender ou o Bidon ou o André. Eu venderia o André, mano. O Bidon é muito mais craque. Eu venderia o André, de coração mesmo. Não tenho nada contra o menino André. Acho que ele joga bem, cara. Foi o que eu falei do vídeo passado dele. Ele é um jogador muito bom, tem muita qualidade. Mas ele tem erros de moleque. E eu falo isso por jogar futebol. Eu sou a mesma coisa. Mano, vocês veem o André e o Bidon jogando? Eu sou a mesma coisa. Eu sou a mesma coisa. A diferença é que me botam na lateral. Mas eu sou a mesma coisa, cara. Eu tenho qualidade, eu sei chutar, eu sei jogar. Mas eu faço erros de moleque, mano. De moleque, tá ligado? E é a mesma coisa do André e o Bidon, mano. É a mesma coisa, cara. Só que o André é pior que o Bidon. Assim, nesse sentido desses erros, entendeu? Não que o André seja pior que o Bidon. Acho que os dois estão no mesmo nível. Mas eu venderia o André com certeza. E não somente isso, cara. Eu odeio a saída de bola do Diniz, rapaziada. A saída de bola do Diniz, meus amigos, é uma merda. Aquela saída de bola que a gente tomou gol contra o São Paulo, inclusive, né? Cara, hoje o Corinthians não acertou ela. Não acertou. E eu nunca vi o Corinthians acertando aquela saída de bola. Que o Ranieri vai pegar a bola no pé do goleiro. Ou até o próprio Bidon. E olha que o Bidon tem qualidade. E olha que o Bidon tem qualidade. Então, assim, gente, essa saída de bola é uma merda. Eu falo, gente. Você vê o Guardiola fazendo isso? Você não vê o Guardiola fazendo isso. Se o Guardiola, que é o melhor treinador do mundo, não faz, você também não tem que fazer, Diniz. Você também não tem que fazer, cara. Utiliza o que você sabe pra outras coisas. Pra outras coisas, cara. Entende? Mas não pra sair desse tipo de pressão. E outra, uma coisa que eu odeio, tá? Eu já falei um pouco que eu odeio o Corinthians parar de jogar, mas não é só isso, não. É a cera quando tá ganhando. Enfim, a cera quando tá ganhando. E não somente isso. Quando o Corinthians pega a bola, quando o Hugo Souza pega na bola, em algum determinado momento, a defesa adversária, muitas vezes ela tá desarrumada. Só que o que acontece? O Hugo Souza, ele prefere continuar com a bola e ficar segurando e fazendo a cera. Meu amigo, sai jogando rápido. Você pega o outro time desarrumado. A mesma coisa em escanteios. Cara, ou tiros de meta. O Corinthians, ele tem que ser mais ligado, mais proativo, mano.
tá ligado? O Hugo ele tem que ser mais proativo, velho. Essas jogadas, você vai pegar o defensor desarrumado. Então vai rápido. Mesmo que você esteja ganhando, joga rápido. Ah, mas não tem que ter pressa. Tem! Tem, porque isso pode criar uma oportunidade de gol. É muito mais fácil criar uma oportunidade de gol nesse momento e fazer o 2-0 do que quando a defesa adversária estiver arrumada, mano. Entendeu? O sistema ali defensivo já estiver arrumado. É muita burrice, cara. É muita burrice, muita burrice. E eu vou falar aqui do juizão. Ramon Abate Abel. Você, meu amigo, você é um bosta. Você é um merda. Você é um merda, velho. Apitou muito mal. Muito mal. O único cartão que eu concordei com ele que ele realmente deveria ter dado foi dois. Pro Corinthians, tá? Do Bidon e do Alan, no finalzinho do jogo. Agora, de resto, umas faltas, mano, que não existe, gente. E por isso que a Copa do Mundo é a melhor, cara. Por isso que a Copa do Mundo é gostoso. A Copa do Mundo não é somente pelos jogadores, mas também passa pelo árbitro, cara. E é diferente, mano. Qualquer contato, você não via falta, entendeu? O Ranieri, o momento, o lance que ele toma o cartão foi ridículo. Foi ridículo, 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 ridículo. Foi ridículo. E não somente isso, cara. Jogadores simulando. Jogadores simulando, tá ligado? Mano, assim, é muito zoado, cara. É muito zoado essa parte. Mas assim, juizão marcando umas faltas nada a ver, amarelo nada a ver. E é engraçado, né, que algumas faltas aconteciam pro Corinthians, ele não marcava. Aí quando o Corinthians fazia no Bahia, ele marcava, e ainda com amarelo. Aí quando o Bahia fazia, não era amarelo. E muitas vezes não era nem falta. Então assim, Ramon Abate-Abel, cara, olha, eu não sei como você tá pitando, cara. Não sei como você tá pitando. Parabéns, parabéns, mano. Parabéns, parabéns, parabéns. Enfim, rapaziada, mas é isso, cara. É isso que eu tenho pra falar do jogo. Ah, eu quero xingar também aqui o Ramon Minho, Ramon Minho, o David Duarte e o Gomes. São três folgados. São três folgados. Esses três jogadores do Bahia têm uma marra do cacete e não joga nada. David Duarte, inclusive, o autor do gol, tá? Não joga nada, nada, nada. E são marrento. Inclusive, eu queria falar da cotovelada que o senhor David Duarte deu no Yuri Alberto. Porque o juizão não viu nada, né? Aí o juizão não vê. Ah, tô nem vendo, tô nem vendo, tô nem vendo. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? A cotovelada, o cara aqui, ó, tal, tá ligado? Só que no Yuri. Pelo amor de Deus, mano. Se fosse ao contrário, o adversário teria sido. O jogador do Corinthians tinha sido expulso. O jogador do Corinthians tinha sido expulso. É ridículo, meus amigos. É ridículo, é ridículo. Bom, quero falar somente aqui também sobre o Memphis Depay, Caio César, a proposta do River pro Garro. O Memphis, rapaziada, muito provavelmente vai renovar por 2 anos e talvez ter uma renovação automática por 3, mas tem que ser muita coisa, tem que acontecer muita coisa para ser 3 anos, mas é certo 2 pelo menos, eu concordo com 2. Proposta do River pro Garro, uma proposta baixíssima, o Zenit tinha mandado uma proposta muito maior, né, no ano passado, porém o Corinthians não vendeu, então não faz sentido vender o Garro agora pelo valor que enviaram, pelo valor que o River enviou. Que, se eu não me engano, foi de 35 milhões de reais. Se eu não me engano, mas se eu tiver errado foi em euros, tá bom? Enfim, cara, mas eu não venderia o Garro, tá? Eu acho que dá pra recuperar o Garro ainda. E o Garro é outra coisa também, tá? Só joga pra trás. Hoje só jogou pra trás. Só foi um passo pra frente e quando foi o Milan estava impedido. Bom, Caio César. Caio César, o Al Hilal estimulou uma proposta, estimulou um valor, na verdade, né, de 6 milhões de euros, o que seriam 30 milhões de reais, eu acho justíssimo pelo Caio César. Da onde o Corinthians vai tirar esse dinheiro, eu não sei, mas no final do ano, na minha opinião, é prioridade, porque esses 30 milhões de reais pode virar muito mais. Pode virar muito mais. É um moleque jovem, é um moleque novo que joga e o Corinthians precisa. E é o que eu falo, meus amigos. O Corinthians tem que fazer um elenco enxuto, tem que fazer um elenco curto, porém que dê resultado, porque o dinheiro tem que vir de todos os lugares. É de venda, é de título, é de premiação, é de posição, é de tudo. É de tudo. O dinheiro tem que vir de tudo, tá bom? Então é isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreva no canal. O Corinthians agora desce para 8º lugar. De verdade. Tá bom, são 28 pontos. Estamos a 8 pontos de diferença pro Vasco, né? Que é o primeiro da zona do rebaixamento. E assim, o que eu acho, cara, é que se o Corinthians jogasse hoje, estaria com 30 pontos. Mas tá tudo bem. 28 pontos é muito bom. Acho que o Corinthians tá numa boa posição e tem que fazer os pontos logo para chegar aos 45 e esquecer zona do rebaixamento para conseguir jogar os mata-mata leve, tranquilo. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Até o próximo vídeo. Lembre-se, 5 vezes por semana, tá? Sempre às 6 horas da tarde. Tamo junto.